convidá-los a abrir a palavra de Deus na carta aos Colossenses, que nós temos estudado, capítulo 1, versículo 21, leremos até o 23. Assim a palavra de Deus. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos do entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vamos orar? Meu Pai querido, nós agradecemos ao Senhor pelo dia de hoje, nós te louvamos, porque é mais um dia em que a sua graça e misericórdia são renovadas em nossas vidas. Te louvamos, Deus querido, pela oportunidade que temos agora de ouvir a tua palavra. Que o Senhor possa usar o teu servo aqui para falar à tua igreja, que o Senhor abra o entendimento do coração da tua igreja, para que ela possa entender o que o Senhor quer falar a todos nós nesta manhã. Nós pedimos, Deus querido, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Na última exposição que eu fiz, do versículo 15 ao versículo 20, eu falei Deus fala da nossa relação com Ele em termos bastante íntimos. Ele fala da nossa relação como uma relação de casamento. E então os versículos 15 ao versículo 20 nos apresentam quem é o noivo nesse casamento. Nos apresentam a beleza do noivo, a beleza de Cristo. E a partir do versículo 21 ao versículo 23, vai nos apresentar então um pouco da noiva. Quem nós somos? O que nós levamos para esse casamento? Que bagagem nós levamos para essa relação com Cristo e para esse casamento íntimo que nós temos com o Senhor Jesus Cristo. Quando eu me casei, eu não entendia muito bem no que estava me envolvendo. Eu acho que a maioria das pessoas que se casam não entendem muito bem no que estão se envolvendo, né? Mesmo assim, nós damos passos de fé, baseado naquilo que nós sabemos, no pouco que nós sabemos. Nós confiamos a nossa decisão, a graça e a misericórdia de Deus, porque a gente não sabe como é que vai ser de fato. Na verdade, a gente não conhece nem o nosso próprio coração totalmente, e muito menos o coração da pessoa com quem vamos nos casar. E há coisas que o nosso coração irá expressar e que a outra pessoa também irá, que vai nos surpreender durante o casamento. Portanto, é um passo de fé. Nós cremos que Deus vai nos capacitar a estreitar essa relação, a aprofundar e a manter essa relação de maneira agradável a Ele. Mas com o passar do tempo nós vamos percebendo pontos fortes, mas também pontos fracos do nosso cônjuge. Nós vamos percebendo fraquezas e pecados do nosso cônjuge. E nós vamos então perceber que nós também temos grandes fraquezas e pecados, e o nosso cônjuge também percebe isso. Agora, no nosso casamento com Cristo é diferente. Nós levamos os nossos pontos fracos, nós levamos os nossos pecados, nós levamos a nossa bagagem, mas Cristo só traz recursos a nós. Ele só traz lucros a nós. Ele não traz nada negativo para esse casamento. Nenhuma fraqueza, nenhum pecado. E ainda assim, apesar de toda a bagagem de pecados que nós levamos para a relação com Cristo, Ele se une a nós. Ele se casa conosco. Muitas vezes, quando nós casamos, nós queremos saber como o nosso cônjuge vai reagir quando nós pecarmos. Como ele vai lidar com o nosso pecado, ou como nós vamos lidar com o pecado do nosso cônjuge. E eu entendo que o clímax do casamento é quando nós vemos o pecado do nosso cônjuge. E nós decidimos, apesar desse pecado, eu vou continuar casado. Apesar dessa fraqueza, eu vou continuar casado. Apesar dessas falhas, eu vou continuar casado.
o mesmo acontece na nossa relação com Cristo. Ele vê os nossos pecados, Ele vê as nossas fraquezas, mas ainda assim, Ele não abre mão da aliança que Ele tem conosco. Ele não abre mão dessa relação, desse casamento. Ele continua ainda assim se envolvendo conosco em termos íntimos. Isso mostra graça e misericórdia da parte dele. E aqui nós temos uma descrição. O apóstolo Paulo vai continuar depois nos próximos versículos, mas nós temos o início de uma descrição da bagagem que nós levamos para essa relação com Cristo, dos pecados, da maldade que nós levamos para essa relação com Cristo. E o interessante é que quando nós olhamos os versículos anteriores, do 15 ao 20, vemos toda a beleza de Cristo, o que Ele traz para esse casamento, nós não podemos deixar de nos admirar e ver como Cristo é bom. Como Cristo, apesar de toda a maldade do nosso coração, traz graça e amor para esse relacionamento. Isso é graça. E não há nada de bom em nós que fez Cristo querer se casar conosco. Mas vamos ver o que nós levamos para esse relacionamento. Versículo 21, ele fala assim: e a nós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento de vossas obras malignas. Quando Cristo nos escolheu, nós éramos seus inimigos. E nós éramos alienados, nós éramos estranhos, nós éramos distantes de Cristo. O pecado nos separava, o pecado nos colocava em oposição a Cristo. Não só em termos de atitudes, mas em termos de entendimento. O nosso entendimento, conforme o versículo 21, também era contrário ao entendimento de Cristo. Nosso pensamento era rebelde a Cristo, ignorantes em relação ao seu chamado, ao seu povo e ao seu reino. Mas ele fala, nós éramos estranhos, mas não só estranhos, nós éramos inimigos de Cristo. Você se imagina casando com alguém que é seu inimigo? Alguém que é contra você? Alguém que quer te prejudicar? Alguém que faz mal a você? Nenhum de nós se casou com alguém assim. Porque no namoro a gente interpreta, né? No namoro a gente quer passar o melhor da gente. A gente não quer passar o nosso pecado para o outro. Pode até ser que a gente não consiga ocultar tudo. E às vezes a gente transmite o pecado. Mas geralmente no namoro a gente passa o nosso melhor. E a outra pessoa, quando casa conosco, ela casa com o nosso melhor. Nós não casamos com inimigos. Cristo se casou com um inimigo. Com alguém que pensava contra ele, agia contra ele, não só contra a vontade dele, mas diretamente renegando a ele, não desejando a ele. Agora, isso significa que nós pensávamos o tempo todo, como eu vou ofender a Deus? Não, não é isso que o apóstolo Paulo está falando. Ele está dizendo aqui que a nossa mente era autocentrada, orientada pelo pecado, não orientada para a glória de Deus. Nós não ficávamos arquitetando como fazer mal contra Cristo, mas as nossas atitudes, nossos pensamentos eram contrários a Ele, centrados no nosso pecado, centrados no nosso próprio eu. O termo grego aqui para estranho significa separados, eliminados, distantes. O termo inimigo significa detestável, odiosos, ou seja, pessoas que odeiam a Deus e que ofendem o padrão de Deus. Assim que nós éramos e ainda agimos muitas vezes na relação com Cristo. E mesmo assim, Ele se casou conosco. Mesmo assim, Ele se une a nós. Agora, tem um problema hoje que nos impede de perceber quem nós somos. Eu vou chamar de doutrina. Eu vou chamar de doutrina da autoestima. A doutrina da autoestima nos impede de perceber isso que o versículo 21 de Colossenses diz que nós somos. Inimigos, estranhos, não só na atitude, mas no entendimento, e estranhos inclusive nas obras más que nós fazemos. Aliás, estranhos no entendimento das obras más que fazemos. Qual é a proposta da doutrina da autoestima? A proposta é o seguinte: é levar a pessoa a ter uma visão elevada de si própria, é fazer a pessoa sentir-se bem consigo mesma, e ter um senso de valor pessoal. Você já parou para pensar que na maioria das vezes nós queremos isso? Quando a gente vai conversar com alguém sobre algo que nos incomoda, algo que nós fazemos, nós não queremos conversar para simplesmente mudar. Nós queremos conversar geralmente para nos fazer sentir bem. Já viu aquela
aquela história assim que a pessoa vai conversar com outra, e aí ela fala, chora, e depois ela, como eu estou me sentindo bem. Você não precisa nem falar nada. Eu já estou me sentindo bem. Não é essa a ideia do Evangelho. Essa ideia é da autoestima. Da doutrina da autoestima que diz: vocês têm que se sentir bem com vocês mesmos. Não importa se sentir bem. Então, os seus proponentes afirmam o seguinte: para ter sucesso na vida, você precisa ter uma estima elevada. Você precisa se gostar, se amar. Você precisa se sentir bem com você mesmo. Quando a gente transfere isso, por exemplo, para a relação pais e filhos, os pais se sentem extremamente sobrecarregados. Por quê? Porque pensam assim: qualquer palavra que eu falar, qualquer atitude que eu tiver, pode gerar um grande trauma no meu filho. Pode gerar um grande problema no meu filho. E alguns pais, às vezes, baseados nisso, e não no entendimento bíblico de que a Bíblia fala que a criança é má, que a criança ela é depravada, que a criança é inimiga de Deus, não baseada nisso, alguns pais têm dificuldade em confrontar seus próprios filhos. Baseados no que a autoestima fala. Tem medo dos seus filhos ficarem traumatizados. E esse pensamento, às vezes, vai moldando a relação entre pais e filhos. E nós não esquecemos do que você está falando, de quem nós somos e, por tabela, nossos filhos também são. Então, o que as pessoas que pensam assim defendem? Que não há pessoas ruins, mas que há pessoas que têm uma visão ruim de si próprias. O problema não é que você é mau, o problema é que você tem uma visão ruim de si mesmo. Então, o que eu tenho que fazer para te ajudar? Mudar a sua visão de si próprio. Eu tenho que fazer você se ver bem, elevar a sua estima. Não é isso que o apóstolo Paulo nos fala, nem nas suas cartas. Não é isso que as Escrituras nos falam. Um estudo recente foi feito em vários países, e aí os alunos tinham que fazer um teste de matemática. E havia uma pergunta no teste. Antes de começar o teste, havia uma pergunta. A pergunta era a seguinte: sou bom em matemática? Os alunos americanos ficaram atrás do teste dos alunos coreanos, por exemplo. Mas 3/4 dos alunos coreanos responderam não à pergunta. Já 68% dos americanos responderam sim à pergunta. Ou seja, eu achar que sou bom em matemática não significa que eu sou bom. Eu tenho uma posição, uma visão elevada de mim mesmo, não significa que eu vou fazer o bem, que eu vou fazer o melhor. Outras pesquisas feitas na sociedade americana, por exemplo, uma pesquisa feita em 1940, detectou que 11% das mulheres e 20% dos homens afirmaram que se sentiam pessoas importantes. Isso em 1940. Em 1990 foi feita a mesma pesquisa e 66% das mulheres se sentiam importantes e 62% dos homens se sentiam importantes. O problema é que a sociedade piorou. Ou seja, a visão de si mesmos se elevou. Mas o fato de ter uma visão elevada de si mesmo não fez com que as pessoas melhorassem. Então a pergunta que nós temos que nos fazer é: será que o problema das pessoas hoje é baixa autoestima? Será que a solução para isso é fazer o ser humano se sentir melhor consigo mesmo? Será que isso tem ajudado a diminuir os números de divórcio, a criminalidade, a decadência moral, o abuso infantil, a delinquência juvenil? Será que ter uma visão elevada de si mesmo ajuda as pessoas tem diminuído a dependência de drogas e vários outros males que têm crescido na sociedade? Não é o que nós temos visto. E a igreja? Como a igreja tem lidado com esse pensamento? Como a igreja tem reagido a isso? A igreja integrou isso em suas práticas. Infelizmente. A doutrina da autoestima foi integrada à prática da igreja. Dá uma olhadinha nas livrarias evangélicas. A maioria dos livros são sobre o quê? Sobre a autoajuda cristã. Eu vou dar um exemplo de um livro. 5 Linguagens do Amor. Gary Chapman. Simplesmente autoajuda cristã. Qual é a ideia do livro? Eu tenho que fazer o meu cônjuge se sentir bem.
Aí a maneira como ele vai se sentir bem vai variar. Alguns vão se sentir bem recebendo presentes, outros vão se sentir bem sendo elogiados, outros vão se sentir bem tendo muito contato físico, outros vão se sentir bem com palavras de afirmação, outros vão se sentir bem sendo servidos, vai variar. Mas o alvo é fazer meu cônjuge se sentir bem. É um dos livros mais vendidos que nós temos. São os livros que inundam as livrarias cristãs. Os nossos cultos foram mudados para fazer as pessoas se sentirem bem. As nossas pregações têm sido mudadas para fazer as pessoas se sentirem bem. Ou seja, a igreja, ao invés de se apresentar na pregação pura do Evangelho, como Paulo tem falado aqui para nós em Colossenses, ela assimilou esse tipo de pensamento às suas práticas. E aí, os cristãos influenciados por esse pensamento como têm agido? Primeiro, tem uma dificuldade terrível de lidar com os próprios pecados. E olha, isso não é igreja pentecostal e neopentecostal. Igreja reformada, igreja presbiteriana é a mesma coisa. As pessoas têm uma dificuldade terrível em lidar com os próprios pecados. As pessoas não gostam de ser confrontadas. Adoram olhar para os pecados dos outros, mas não gostam de ser confrontadas. E quando são, se iram. Se colocam na posição de não aceitar aquela confrontação. Não conseguem enxergar o próprio coração. Que consequências nós temos tido, infelizmente? Primeiro, o problema não está em mim. O problema é externo a mim. Porque, pensa bem, se eu sou uma pessoa boa, se o meu problema real é um problema de como eu penso, de pensamento positivo acerca de mim mesmo, o problema não está no meu coração. O problema está fora de mim. Então o problema é minha família disfuncional, o problema é o meu cônjuge que é complicado, o problema é meu trabalho, que é um trabalho tão difícil, tão chato. O problema é meu chefe que pega no meu pé. O problema não está no meu coração, o problema está fora de mim. Nós adotamos essa visão. Eu falo nós igreja presbiteriana, adotamos essa visão também. Não são só outras igrejas que fazem isso. Então, outro problema, negação do mal. Se o bem não é algo, se o bem é natural, então o mal não deve ser natural. Né? Se naturalmente as pessoas são boas, então o que Paulo fala aqui, que na verdade nós somos inimigos de Deus, estranhos, isso não é natural. Então como é que a gente reclassifica o mal? Como doentio. Não, as pessoas são doentes. Se ira, a gente tem até um texto no boletim sobre a ira tratada como doença, depois vocês podem dar uma olhada. As pessoas se iram porque elas são doentes. Do que elas precisam? Tranquilizante. Porque o mal está fora dela. Então ela precisa de um agente externo para trabalhar alguma coisa, para trabalhar nela, porque o mal está fora. O problema não está no coração dela. Então nós reclassificamos pecados como doenças. A ansiedade, Paulo fala que a ansiedade é pecado, Jesus fala que a ansiedade é pecado, a Bíblia fala o tempo todo que a ansiedade é pecado, mas vamos tomar um remedinho para ficar menos ansioso? Porque o mal não é natural no meu coração. Isso não é mal, isso é doença. Então nós reclassificamos, negando o mal. Outro problema, pais e escolas não levam a sério a responsabilidade de ensinar bondade às crianças. Não, a criança é boa, ela é tão bonitinha, olha só isso maravilhoso. E aí se ignora o fato de que elas são estranhas e inimigas de Deus. E precisam ser ensinadas a ser boas. Elas não são naturalmente boas, elas precisam ser ensinadas a serem boas. Um outro problema. A sociedade parou de procurar mudar o valor das pessoas. E em lugar disso se concentra em mudar forças externas às pessoas. Então assim, a questão não é que nós temos que ensinar moralidade às pessoas. Por que as pessoas cometem crimes? Porque o problema é social. Há um problema social que influencia as pessoas a cometerem crimes. Ou seja, o problema é o ambiente. Ele precisa ser mudado, não as pessoas. E por fim, se as pessoas são boas naturalmente, elas não têm que se sentir culpadas dos seus pecados. Esse negócio de ficar falando de pecado é muito desagradável, porque o problema não é isso, porque as pessoas são boas.
e ignoramos o versículo 21 de Colossenses. J.C. Riley, ele disse o seguinte, abre aspas, o ponto de vista bíblico do pecado é um dos melhores antídotos para aquele tipo vago, nebuloso e indefinido de teologia, tão dolorosamente popular nesta época. É inútil cerrar os olhos para o fato de que é um cristianismo muito abundante e distorcido, mas que a despeito disso não oferece boa medida e peso certo de 1000 gramas para aquilo. Trata-se de um cristianismo no qual, inegavelmente, há algo de Cristo, algo de graça, algo de fé, algo de arrependimento e algo de santificação, mas que não é mercadoria legítima, conforme encontrada na Bíblia. As coisas encontram-se fora do lugar e fora de proporção. Trata-se de uma espécie de mistura esquisita que não traz bem algum. Não exerce influência sobre a cantura diária, não consola a vida e nem confere paz por ocasião da morte. Aqueles que a defendem com frequência despertam tarde demais para descobrir que nada tem de sólido sob os pés. Ora, acredito que a maneira mais certa de curar e corrigir essa modalidade defeituosa de religião consiste em destacar com maior proeminência as antigas verdades bíblicas sobre a pecaminosidade do pecado. Então o versículo 21 fala de toda essa bagagem má que nós levamos para a relação com Cristo, e eu falei sobre o fato de que a cultura da nossa época querer nos cegar com relação a essa bagagem que nós levamos para o casamento. O versículo 22 ele vai dizer agora o que Cristo traz para esse casamento. Agora, porém, nos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-nos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Cristo traz reconciliação. Cristo traz santidade. Cristo tira a nossa culpa. E Cristo nos torna retos. Paulo usa aqui a expressão no corpo da sua carne para mostrar claramente a morte de Cristo, do corpo de Cristo. E não foi um teatro, não foi um corpo espiritual, mas foi um corpo real, como o nosso. Um corpo de carne, um corpo de ossos, de nervos, de pele como o nosso. Agora, qual é o propósito dessa reconciliação que Cristo traz para o casamento, para a nossa relação com Ele? Ele fala aqui, nos tornar primeiramente santos, limpos dos nossos pecados. Refere-se à nossa posição diante de Deus. Santificação posicional. Cristo nos torna santos. Não fazemos nada. Nós somos o versículo 21. Não se esqueçam disso. O tempo todo nós lutamos contra aquilo que nós somos no versículo 21. Inimigos, alienados e sem entendimento. Mas Cristo traz reconciliação e nos torna santos. Nenhuma obra nossa pode nos tornar santos. É a obra de Cristo que nos torna santos. Ele imputa a justificação a nós. E nessa união, Ele então nos torna santos. O Pai nos olha através do Filho como santos, como plenamente cumpridores da lei de Deus. Mas o que mais? Inculpáveis, sem culpa alguma. Não pesa mais culpa sobre nós. E irrepreensíveis, acima de qualquer censura. É assim que o Pai nos vê em Cristo Jesus. Então, a apresentação aqui, ela tem também um significado escatológico. Quando Cristo vier em sua glória, assim seremos apresentados como santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Pela obra consumada de Cristo na cruz do Calvário. Ele pagou toda a penalidade dos nossos pecados e torna então a reconciliação entre nós e o Pai possível. Versículo 23. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouviste que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Quando Cristo voltar, em sua volta gloriosa, nós seremos apresentados a Ele, mas de maneira como santos, inculpáveis e irrepreensíveis. No entanto, o versículo 23 fala que há uma condição que precede essa apresentação: permanecer firme e alicerçados na fé.
Perseverança dos santos. A perseverança humana é indispensável para essa apresentação. Agora, o lado bom é que ninguém permanece na fé por suas próprias obras ou forças. Cristo também garante a nossa perseverança. Cristo também nos capacita a perseverarmos na fé até a volta dele. Mas nós temos que tomar um cuidado, porque essa capacitação de Cristo não cancela a nossa responsabilidade. Nós somos reconciliados com Ele, nós somos fortalecidos a permanecer na fé, a sermos obedientes, nós somos declarados justos, mas nós somos responsáveis por nossos pecados. E nós sofreremos consequências dos nossos pecados. Então, o que Paulo quer nos mostrar aqui é que nós devemos nos municiar dos recursos dados por Cristo, na reconciliação que Ele promove entre nós e o Pai, para que possamos permanecer firmes na fé nesse mesmo Cristo. Quem dá os recursos sou Ele, quem dá as condições é Ele, mas nós nos apoderamos dessas condições para permanecermos firmes na fé. Por que Paulo está falando aqui? Porque havia um perigo que nós já começamos a falar, e ele vai ser melhor explanado nos próximos capítulos. Havia um perigo de caráter duplo. Os colossenses estavam tendo erro, tendo a possibilidade de voltar para o antigo estado de vida e se entregarem novamente aos pecados da carne, ou por outro lado eles estavam tendo o erro de acharem que as suas próprias obras, os seus próprios esforços é que os capacitariam a não voltar mais para esses erros, se tornando extremamente legalista, na verdade mais do que os próprios judeus, extremamente ascéticos, separados de tudo. E a ênfase de Colossenses, que Paulo permeia durante toda a carta é: Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. Não há obra humana que complemente a obra de Cristo. Ele é suficiente. Paulo então está ciente desse perigo que poderia corroer a fé daquela igreja. Então essa passagem ela nos mostra como funciona como um teste da realidade às vésperas do casamento com Cristo. Se você aceitar a verdade da forma como o texto descreve, você poderá se encher de culpa ou vergonha em relação ao seu futuro marido, a Cristo. Mas você também poderá ter uma outra opção, entender que Ele cobre essa culpa e essa vergonha. Que Ele te ama de maneira que te livra da culpa e da vergonha e te torna santo, inculpável e irrepreensível. Diante dessa realidade, da bagagem má que nós levamos para o casamento e de toda a bondade que Cristo traz, nós temos duas opções: ou fugimos de Cristo, corremos de Cristo e olhamos assim: eu não tenho como me relacionar com alguém tão bom, eu não tenho como me relacionar com alguém que é tão gracioso. Ou nós corremos para Cristo e nos confortamos na pessoa do caráter da sua pessoa. Nos confortamos naquilo de bom que Ele traz para esse relacionamento. O que Paulo quer? Que nós escolhamos a segunda opção. Que nós corramos para Cristo. Que nós nos reconciliamos em Cristo com o Pai. E busquemos um noivo todos os dias. Por quê? Porque Ele cobre as nossas inaptidões. Ele cobre as nossas deficiências. Ele cobre a nossa desqualificação para o relacionamento. Se o que acontece no relacionamento entre marido e mulher aqui na Terra não consegue promover isso, a relação com Cristo promove. Já viu aqueles filmes em que a pessoa fala assim: não interessa se você me ama, eu amo o suficiente por nós dois. Parece muito bonito, mas é uma grande mentira. Agora com Cristo isso acontece. Ele ama o suficiente para cobrir a nossa falta de amor, a nossa maldade, a nossa estranheza, a nossa alienação. Então Ele nos justifica. Nós somos pecadores estranhos, culpados e rebeldes, mas Cristo nos justifica e nos dá liberdade da culpa, da penalidade, da vergonha e alienação do pecado. Deus nos vê então como santos, sem defeitos e livres de qualquer acusação. Cristo nos dá da sua sabedoria. Nós somos tolos, nós somos cegos, mas Ele nos enche com os recursos, os tesouros da sua sabedoria. Ele nos liberta do cativeiro, da tolice e da alienação.
Cristo nos dá poder. Nós vamos para o casamento impotentes, escravizados pelos nossos pecados, mas Ele nos dá graça, Ele nos dá a capacidade de viver com o objetivo correto, Ele nos dá a condição de viver baseado na graça futura, em que nós estaremos com Ele na eternidade, de olharmos com esperança para essa vida e com esperança para a glória futura. Por que é tão importante nós falarmos disso? Por que é tão importante falar de quem a noiva que nós somos é e quem o noivo que Cristo é? Por que é tão importante falar dessa relação? Porque a vida cristã é baseada em duas verdades fundamentais. Nós precisamos conhecer quem nós somos. Nós somos tendentes a sermos inimigos de Deus, a não termos entendimento, sermos estranhos. Essa é a natureza na qual nós nascemos. E também o cristianismo é baseado na verdade de quem Cristo é, na confiança de quem Ele é. Se eu só olhar para a minha maldade, eu vivo em constante desespero, em constante apatia, em constante tristeza. Agora também, se eu olhar só para Cristo e para a esperança que eu tenho nele, eu vou esquecer de quem eu sou. Os dois olhares são suficientes no cristianismo. Eu olho para a maldade do meu pecado e eu olho para a esperança que eu tenho em Cristo. Eu olho para a esperança que eu tenho em Cristo e eu olho para a maldade do meu pecado. E senão, ou eu vivo uma fé esquizofrênica, que tudo é alegria, tudo está bem, tudo está maravilhoso. Não sei se alguém já leu aqui o livro Poliana, mas a fé poliana. Né? Para Poliana tudo estava ótimo sempre. O mundo estava caindo, mas ela via que estava tudo bem. Ela sempre dizia que via um lado bom das coisas. Ou a gente vive uma fé alienada, olhando só para a esperança, ou a gente vive uma fé depressiva, olhando só para a maldade do pecado, só para o nosso coração. O equilíbrio entre os dois olhares é muito importante. Constantemente nós precisamos nos entristecer com os nossos pecados, com a maldade do nosso coração. E constantemente precisamos nos encher de alegria, porque Cristo nos salva, porque Ele é o nosso noivo. Imagina um menininho que nasceu em uma família bem pobre. Ele cresce mal nutrido, mal vestido, raramente limpo, alvo da zombaria e do escárnio dos colegas. Ele tem pouco ensino e pouca perspectiva de vida. Um dia ele resolve deixar o seu lar e vai trabalhar num luxuoso campo de golfe. E ali ele arruma um emprego como carregador de tacos de golfe. Uma das pessoas que ele vai servir é uma menina rica, de uma família extremamente bem sucedida. E ele se torna o seu carregador oficial, eles começam a se relacionar. E esse relacionamento acaba no casamento. No exato momento que ele fala sim para ela no casamento, sua vida muda para sempre. Agora ele tem um novo status, agora ele tem uma nova riqueza, ele tem um novo poder e um novo prestígio. Mas ele não fez nada para conquistar isso. Tudo é consequência do casamento dele. Resultado de um novo relacionamento. Ou seja, o casamento dele mudou quem ele é. Mudou a maneira como ele vai viver. E mudou a maneira como ele vai encarar a vida. Essa verdade, essa ilustração, capta a verdade da nossa relação com Cristo. Nós somos esse menino que não leva nada desse casamento. Na verdade, levamos, né? Maldade, inimizade, alienação, ignorância, rebeldia. Mas não levamos nada de bom para esse casamento. E nos casamos com aquele que traz tudo de bom. Agora, algo que é importantíssimo nós sabermos: o casamento muda quem somos. O casamento muda a nossa realidade. O casamento muda a maneira como nós vivemos. O casamento muda a nossa identidade. E a partir do momento que casamos com Cristo, nós precisamos viver baseados numa nova identidade. Vivemos baseado numa visão diferente da vida. Essa mudança não é simplesmente fruto de uma boa teologia ou de uma obediência disciplinada. Ela é resultado do relacionamento com Cristo. Porque estamos unidos a Ele, nós somos diariamente renovados na fé nele. O mal no nosso coração é progressivamente substituído pela habilidade de amar, de adorar, de nos alegrarmos. Nós nos tornamos pacificadores.
Nós aprendemos a ser pacientes, amáveis, bons, gentis, fiéis, a ter autocontrole. Esse é o verdadeiro sentido da vida cristã. Nós podemos afirmar com alegria: somos novas criaturas, porque nos casamos com Cristo. Ele é o nosso noivo, Ele é nosso futuro marido. Com humildade, confessamos o nosso pecado diariamente. E com humildade, dizemos que precisamos da graça do noivo diariamente. O Espírito subjuga aquelas coisas que antes dominavam a minha vida, que agora não dominam mais. Nós estamos nele. Sim, ainda não estamos completamente como Ele, mas nós nos comprometemos com Ele pela mudança. Uma mudança que agora promove um novo coração. Como então isso influencia a nossa vida? Como em termos práticos isso influencia a maneira como nós vivemos? Eu queria dar alguns exemplos para que nós possamos encerrar e entender como em termos práticos nós podemos entender que esse casamento com Cristo, onde nós levamos toda a bagagem do pecado e onde Ele traz toda a graça e misericórdia, deve influenciar o nosso dia a dia. Por exemplo, suponhamos que você fique desempregado, né? Como a minha identidade com Cristo, o meu casamento com Cristo vai influenciar a forma como eu lido com isso? Na nossa cultura, emprego é uma fonte de segurança e de identidade, infelizmente. Por isso ele abala toda a nossa existência. Por isso que quando a gente fica sem emprego, a gente fica tão abalado. Agora o cristão, ele vive baseado numa nova identidade. A sua segurança e identidade não está baseada no seu emprego, está baseada em Cristo. Ele é o que ele é por causa de Cristo, não por causa do seu trabalho. Ele não é uma imagem e semelhança do trabalho dele, ele é uma imagem e semelhança de Cristo. Ele não é um reflexo do seu trabalho, ele é um reflexo de Cristo. Sim, ele vai sentir dor pela perda do trabalho, mas as coisas mais valorosas da vida não serão tiradas dele. E as coisas mais valorosas da vida são dadas por Cristo, e não pelos nossos empregos. Quando nós entendemos a centralidade de Cristo, nós temos força para continuar intactos em nosso caráter e sabedoria, mesmo quando o desemprego assola a nossa vida. Nós entendemos que o Senhor controla todos os detalhes da nossa vida, e quem nos dá proteção é Ele. Ou suponhamos que você esteja em um emprego ruim, emprego em que seu chefe é muito complicado, você é oprimido, emprego que não é o emprego dos seus sonhos, né? Quando eu entendo que meu senso de realização vem de Cristo, não do meu trabalho, eu não vou viver como um coitadinho. Coitadinho de mim, eu sou tão afligido pelo meu chefe. Coitadinho de mim, eu sou tão oprimido aqui. Coitadinho de mim, eu não estou realizado. Eu sonhei ser médico, mas eu não sou. Coitadinho de mim. Não, a gente não vai ter essa posição. Nós vamos enfrentar um emprego difícil, um chefe complicado, com contentamento e alegria no coração. Por quê? Porque não é o nosso emprego que nos dá alegria e contentamento, é Cristo. O casamento com Cristo nos traz alegria e contentamento. Então nós podemos enfrentar a vida sem desânimo, cansaço e tédio, porque vamos ter convicção de que devemos confiar em Cristo em qualquer situação. Sim, o emprego vai ter momentos em que vai nos trazer sofrimento. Não estou dizendo que nós não vamos sofrer e não vamos nos entristecer em alguns momentos. Mas pare para pensar. Você não vai para o seu trabalho em busca de realização. Não é esse o objetivo do trabalho. Cristo é quem nos dá a realização, não o nosso trabalho. Então o nosso emprego não nos define, mas o casamento com Cristo sim. Porque Cristo é repleto, Cristo é jubiloso e Cristo ele cuida de nós. Então mesmo tendo um emprego difícil, em que você ganha pouco, em que você é oprimido, em que você não faz tudo o que você deseja, em que não é o sonho da sua vida, ainda assim você pode ser alegre em Cristo Jesus. Ou suponhamos que aconteça a infelicidade de você conhecer alguém, ou você mesmo, ser pai ou mãe solteiro.
É duro ter que fazer um trabalho de duas pessoas, né? É duro uma pessoa só ter que fazer o trabalho de duas. Mas não olhe para você mesmo. Pois nem aqueles que são casados têm sabedoria e força suficiente para criar os seus filhos. Toda a sabedoria e toda a força vem de Cristo. E Ele dá àqueles que são pais solteiros e dá àqueles que são casados. Essa sabedoria e força são encontradas em Cristo. Não na sua própria capacidade de criar os seus filhos. Não na sua própria capacidade de fazer o que é certo. Mas é dada por Cristo. E essa sabedoria é disponível ao solteiro e ao casado. Não se esqueça, Ele é a fonte da sabedoria. E Ele promete dar à sua noiva. E Ele não coloca pré-requisitos para a sua noiva. Ele não fala, não, vai ser só minha noiva que se enquadrar no modelo certinho de família. Que se enquadrar numa estrutura perfeita de família. Não, Ele chama para ser sua noiva aquele que também vem de um divórcio. Aquele que também vem de uma separação. Ou aquele que também vem de uma gravidez na adolescência. Ele chama também esses para serem sua noiva. E Ele capacita esses também com sabedoria e graça para criarem os seus filhos. Não confie na sua própria força. Confie na força de Cristo. Você está casado com Ele. E é essa união que dá significado a tudo que você faz. E que sustenta você numa missão tão difícil. Ou suponhamos que você seja cometido por uma doença crônica. Aquelas doenças de 10 anos, que a gente fica 10 anos lutando contra ela, e alguns até morrem como consequência dela. Pessoas que sentem dores a vida inteira. Suponhamos que você seja acometido, esteja nesse momento sendo acometido, ou vá ser acometido de uma doença crônica. Como o meu casamento com Cristo muda essa realidade? Primeiro, vai mudar o entendimento de que saúde e bem-estar não é fonte de segurança e força para nós. Em um mundo caído, os nossos corpos estão definhando. E nós vamos ficar doentes. Vamos sentir dor. E infelizmente alguns vão sentir dor durante anos de sua vida. Então não é necessário colocar a minha esperança na minha vitalidade física. Sim, uma saúde precária vai tornar a vida mais difícil. Mas uma saúde precária não priva você da sua identidade em Cristo Jesus. Uma saúde precária não tira o seu significado, o seu propósito, a sua alegria, a sua tranquilidade. Porque quem dá isso é o noivo, é Cristo. Não importa a condição física na qual você viva, Deus dá força e te encoraja e te capacita no Espírito. Então fixe os olhos na realidade que você tem em Cristo. Até coisas boas podem se tornar más em nossos corações. Quando nós estamos bem-sucedidos, com prosperidade, ganhando bem, tendo bons recursos, até isso pode nos tentar. E aí a palavra de Deus vai nos mostrar que também sucesso e prosperidade não nos definem, não dizem quem somos, não são a segurança de nossa vida, não alimentam a nossa vida. Cristo é quem nos sustenta. Cristo é a fonte de todo sustento para nós. Então, meus irmãos, encerrando, é muito tentador nós nos esquecermos dessa relação. É muito tentador no nosso dia a dia nós nos tornarmos orgulhosos. É muito tentador no dia a dia nós esquecermos que nós somos a noiva que entrou no casamento, não levou nada para esse casamento, não traz nada de bom para esse casamento, mas que o noivo é tão bom, é tão gracioso, que mesmo quando essa noiva má, adultera, ela o ignora, ela renega o noivo, ele vai até ela, a limpa e traz de volta. Nós temos a tendência de nos esquecermos da noiva má que nós somos, a noiva adúltera que nós somos, a noiva cheia de mazelas no coração que nós somos. Nós temos essa tendência. Eu quero lembrar que, apesar de sermos assim, Cristo traz graça e misericórdia, sabedoria e bondade para esse casamento. E então nos torna uma noiva bonita, santa, limpa, sem mácula, sem defeitos, sem rugas. Ele nos embeleza. E só Cristo faz isso.
seu emprego não vai fazer isso. O seu cônjuge não vai fazer isso. O casamento perfeito não vai fazer isso. Ter um bom emprego não vai fazer isso. Ter dinheiro não vai fazer isso. Ter sucesso não vai fazer isso. Ter um namorado ou uma namorada não vai fazer isso. Ter bons amigos não vai fazer isso. Só Cristo nos embeleza. Porque Ele nos reconcilia com o Pai. Nos tornamos santos e culpados e irrepreensíveis. Só Ele nos dá o que precisamos. Podemos nos cansar, mas não nos desesperar. Podemos ficar tristes, mas não desanimados da vida. Podemos passar por dores, mas não desistir da vida. Porque em Cristo nós desfrutamos de coisas maravilhosas. Podemos ser abençoados, mas não ficar orgulhosos. Porque as nossas vidas consistem naquilo que o noivo traz para esse casamento. E é exatamente o que o noivo traz que nos capacita a ficar firmes nas situações em que nós cairíamos. Por isso nós temos um futuro. Porque o noivo vai embelezar a noiva. Por isso nós temos um futuro. Porque o noivo vai completar a obra que ele começou na sua noiva. Nós temos um Redentor que nos resgata de todos os nossos pecados, de estranheza, inimizade e alienação. Nós temos um Redentor que nos dá um Espírito e nos torna a sua noiva. A noiva de Cristo. E o que faz nós sermos a noiva não é o que nós trazemos, é o que Cristo faz por nós. Por isso nós éramos estranhos, inimigos, sem entendimento. Mas Ele, o noivo, graciosamente nos reconciliou e nos fez santos, inculpáveis e irrepreensíveis. O alerta que Paulo dá, que eu também vou dar, é: tomem cuidado, permaneçam na fé, alicerçados e firmes. Não se deixem afastar da esperança do Evangelho que vocês têm ouvido e que tem sido pregado. Não se deixem afastar da esperança do Evangelho. Não se tornem orgulhosos. Não se tornem cheios de autocomiseração. Não se tornem noivas cheias de adultério, que olham para outros amantes e que se colocam seu coração neles. Devotem toda a sua atenção para o noivo. Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé? Meu Pai querido, nós queremos reconhecer a noiva má que nós somos. Nós queremos reconhecer, Deus querido, que para essa relação contigo nós só trazemos mazelas. E nós temos a tendência o tempo todo de voltar para essas mazelas, Pai. Nós queremos te pedir perdão por isso. Te perdão pelos adultérios dos nossos corações. Porque constantemente colocamos a nossa alegria, o nosso sucesso, a nossa esperança em falsos deuses, em amantes que não são belos como Cristo é. Nos perdoa, Deus querido, porque nós agimos com rebeldia, com inimizade. Porque agimos como noiva que foge do noivo. Nos perdoa, Deus querido. Pai, Deus querido, nos encha de alegria, porque em Cristo nós temos a esperança de que, como noivas más que somos, seremos uma noiva santa, inculpável, e será apresentada a Ti, Deus querido, dessa forma. Obrigado por a Sua misericórdia e graça sobre nós. Obrigado porque o Senhor cuida de nós. Obrigado, Deus querido, porque o Senhor nos santifica, nos justifica, nos aperfeiçoa e nos embeleza. Obrigado porque o Senhor nos coloca numa relação íntima contigo e nos reconcilia em Cristo Jesus. Obrigado pelo noivo maravilhoso que o Senhor entregou a nós. E ajuda-nos a viver esse casamento com fidelidade, com amor, com santa devoção a este noivo. Eu peço isso para essa comunidade, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus.